A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do quarto trimestre do ano de 2020, que tem por título Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo que aí se encontra em Jó 1:6 nos diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais, que é oração, que é jejum, que é ter uma vida de retidão diante do Senhor. Satanás não é um ser autoexistente, mas ele foi criado por Deus, criado um ser de luz, mas pela desobediência, ele se transformou em Satanás, se transformou em diabo, se transformou em um inimigo de Deus, em um inimigo nosso, aquele inimigo que quer nos dominar e destruir as nossas vidas. Mas Deus é conosco e Deus continua nos ajudando a vencer a cada dia com o poder do Senhor as astutas ciladas do inimigo. Sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Apesar de Satanás ser um ser poderoso, ele ainda está abaixo de Deus. Ele ainda está abaixo e sempre estará, porque o nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele é o maior. Ele está acima de tudo e de todos. Mesmo o inimigo, Satanás, sendo inteligente, sendo poderoso, ele jamais destruirá Deus, ele jamais destruirá a obra de Deus, porque Deus é todo-poderoso e Deus está à frente do teu povo. Deus zela pela tua obra, Deus zela pelos seus filhos. A leitura bíblica em classe nós vamos ler em Jó 1, capítulo 1, versículos 6 ao 12 e capítulo 2, versículo 4 e 5, que nos diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó é um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Jó era aquele homem
reto, que procurava servir ao Senhor fielmente, a não pecar. Ele desviava-se do mal para não sair da presença do Senhor. Então, Satanás, Deus, falando com Satanás sobre Jó, que Jó era reto, que Jó era sincero, que ele era temente a Deus, Jó fala a Deus que ele é assim, sincero, reto, fiel, porque o Senhor encheu ele de bênçãos. Tinha muitos bens materiais, riquíssimos, a fazenda, uma bênção, saúde boa. Então, Satanás falou com Deus, toca, estende a sua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfema de ti. Deus, conhecendo a Jó, ele permitiu que Satanás tirasse toda a riqueza, família de Jó. E mesmo assim, Jó continuou fiel a Deus, até tocar-lhe na vida, na saúde. Satanás tocou-lhe. Porém, Deus, ele pôs um limite a Satanás. Não toca-lhe na vida. Matar, jamais. Tiraria tudo de Jó, mas a vida dele permaneceria. Então foi tirado tudo de Jó, as riquezas, família, saúde. E mesmo assim, Jó continuou fiel, continuou reto, continuou com fé no nosso Deus. Como Jó dizia, que tudo que Deus lhe deu, Deus lhe tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Grande exemplo para nós, o Jó. Esse personagem bíblico. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Satanás, ele pode, com a permissão, isso se Deus permitir, interferir na vida do homem. O diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus, Jó 1:6. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade rápida de locomoção do diabo, quando rodeava a terra e passeava por ela. Como está em Jó 1:7. Satanás é um ser criado, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás, ele teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Deus limita as ações de Satanás. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como está Jó 1:12, capítulo 2:17. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Ele faz o que Deus permite.
Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa, como está em Jó 1:9 ao 11. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo, como está em Mateus 4:1 ao 11 e Lucas 4, do 1 ao 13. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz, um ser inteligente. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, inteligência. Quando disse não lhe ignorar os ardis e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. 2 Coríntios 2:11, Efésios 6:11. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Satanás, um ser inteligente, um ser que possui conhecimento. Ele sabe tudo da vida do homem, assim como ele conhecia Jó. Através de suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. A alegria dele é fazer o homem sofrer, o ser humano sofrer. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Velho Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, a fazenda dele, os bens materiais. O que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Imagine, a pessoa milionária possui riquezas e de repente perder tudo. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. Perdeu bens materiais, perdeu família. E continuou o sofrimento, porque ele não negava a Deus, não desobedecia a Deus, não perdia a sua fé em Deus. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa, faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó, Jó 1, 10 e 11. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Quando ele disse a Deus que Jó era fiel porque Deus dava a ele de tudo. Se tomasse, certamente ele negaria a Deus. Mas não foi isso que Jó fez. Jó permaneceu firme. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Ele tenta o ser humano. Ele procura destruir o homem. Procura destruir o ser humano, que é o prazer dele.
É ver o ser humano sofrer, o ser humano destruído, longe da presença de Deus. Ele deseja ver o homem e faz de tudo para o homem cair nas drogas, cair na idolatria, cair no adultério, distanciar-se de Deus. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Mesmo nas tribulações, quando sofremos perseguições, nas lutas, quando estamos atravessando dificuldade, Deus está conosco, mesmo quando Ele se mantém em silêncio. Nós achamos que Ele não está perto de nós, que Ele não está nos vendo, que Ele não está ouvindo as nossas orações. Mas Deus se mantém em silêncio, como aqui nós vimos com o acontecimento com Jó. Jó passando aquela luta, aquela tristeza, Deus mantinha-se em silêncio. Mas Jó, ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que ele podia continuar crendo em Deus, que Deus ia resolver aquela situação. É assim também conosco. Temos que lutar para continuar com fé, firmemente enraizado, mesmo quando Deus se mantém em silêncio. Deus nunca se afasta do ser humano, Deus nunca se afasta do homem. O homem, quando peca, ele próprio se afasta de Deus. É o pecado que mantém o homem longe de Deus. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, não conseguiu destruir Jó, não conseguiu separar Jó de Deus, não conseguiu acabar com a fé do homem de Uz, que é Jó. Grande exemplo para nossas vidas. Que era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. O diabo não conseguiu. Jó foi submetido a uma prova de fogo. E que prova! E mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou e também nunca te abandonará, nunca me abandonará. Deus está e sempre estará junto conosco. Basta permanecermos na fé, nos afastar do mal para não pecarmos, para que não distanciarmos de Deus. Que Deus jamais se distanciar de nós. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Jó 38:1. Da mesma forma que a graça de Deus se transformou, trazendo a salvação a todos os homens, como está em Timóteo 2:11. Ela também se manifestou, trazendo alívio, paz e livramento. Testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era: justo, reto, temente a Deus. Jó 42, 7, 8. Jó mesmo, depois de perder tudo,
bens, família, saúde, ele continuou perseverante, continuou com a fé viva que Deus existe, que Deus existia, que Deus estava ali com ele. E tudo que Deus lhe deu, Deus tomou. Chegamos à conclusão da lição de hoje. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia, com inteligência. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João em 1 João 5,18. Por isso, devemos descansar em Deus. Não devemos ignorar Satanás, que ele é um ser real e está pronto, trabalhando para destruir a minha vida, para destruir a sua vida. Temos que estar sempre aconchegado aos pés de Cristo, sempre escondido, sempre debaixo das mãos de Deus, para que Deus nos proteja contra Satanás. Devemos sempre estar em oração, em jejum, em consagração, sempre servindo ao Senhor, porque Satanás procura a quem tragar, procura destruir nossas vidas. Satanás está ao nosso derredor, procurando alguma brechinha que a gente deixa nas nossas vidas, alguma falha, para que ele possa entrar e destruir a vida do homem, julgar o homem nas bebidas, julgar o homem no vício, julgar o homem na prostituição. O homem precisa de Deus para que o diabo não venha tocar-lhe. Que nós possamos continuar cada dia lutando, perseverando nesse caminho reto do nosso Senhor que nos levará ao céu. Que nós possamos continuar firmes, sempre meditando nessa gloriosa palavra do Senhor, sempre orando, buscando ao Senhor, sempre vigilante, e como Jó fazia, desviando-nos do mal, para que nós possamos ser sempre aqueles filhos pertinho do Pai, que o Pai nos protege do inimigo, que o inimigo quer nos matar, quer nos destruir. Que o Senhor possa continuar abençoando cada vida, abençoando você, abençoando sua família, me abençoando, abençoando a minha família. E que o Evangelho do nosso Senhor Jesus possa continuar sendo falado para todas as nações, para todos os homens. Que o Senhor Jesus, Ele salva. Que Deus é bom, que Deus é fiel. Até a próxima lição, se Deus quiser. Fique com Jesus. Deus te abençoe.